para uma videira, alguma coisa desse tipo. Aí depois que ele conta essa história, ele faz uma analogia com a igreja, né? Compara a igreja com treliça e videira, sendo a treliça a estrutura e a videira a planta que dá frutos, que precisa ser cuidada, precisa ser regada, precisa de cuidados. E aí ele fazendo analogia com as igrejas hoje, ele vê assim que tem igrejas que cuidam muito da estrutura, e até natural, né? Quando a igreja está crescendo, ela está tendo muitos membros, é necessário criar novos departamentos, é necessário criar novas divisões, fazer um controle mais apurado financeiramente. Só que o que acontece muitas vezes nessas igrejas é que o foco fica na estrutura, o foco fica no ativismo, para fazer a treliça estar forte e vistosa. E muitas vezes nessas igrejas não há uma preocupação em relação à videira, que são as pessoas, que seria a figura do crescimento da palavra de Deus, do evangelismo, de saber como essas pessoas estão espiritualmente falando, se elas estão lendo a palavra, se elas estão orando, se elas estão cumprindo o chamado que é dar frutos ao reino de Deus. Muitas vezes eu fico preocupado e vejo pessoas que ficam preocupadas em relação ao número de pessoas e membros da nossa igreja, né? Quando um de vocês falta, faz uma grande falta, porque nós somos poucos aqui. E aí a gente fica pensando, mas por que nós estamos aqui até hoje, ou por que tem vindo tão pouca gente? Eu, como pastor, eu penso o seguinte: é melhor ter meia dúzia de pessoas que estejam comprometidas com o Evangelho do que 100 pessoas que cumprem rituais, que vêm na igreja, que participam de uma reunião de oração e vai embora para casa e ali acabou o culto. O culto é só no momento em que ele está na igreja. Ele saiu da igreja, não existe mais o culto. E quando nós já estudamos sobre isso, que o culto, na realidade, é quando você está vivo, né? Quando você oferece um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é a sua vida. E a sua vida não se resume ao culto, a sua vida se resume no seu dia a dia, no prestar um culto a Deus, no momento onde você está no trabalho, onde você está com a sua família. Então é muito melhor ter membros numa igreja onde tem não só esse conhecimento, que eu sei que todos vocês têm esse conhecimento, mas que pratiquem isso, né? Que nós possamos praticar realmente isso que foi passado no vídeo. A Roberta estava falando, né, que lá no ambiente de trabalho dela, ela quer ser luz. Como ser luz, né? Como as pessoas verem Jesus Cristo em você? Como que funciona esse lance de discipular? O discipulado é só para cristãos que estão novos na fé, ou também o discipulado é também dirigido para não cristãos? O que é discipulado? O que é ser discípulo? A gente vai bater um pequeno papo sobre isso hoje. Queria pedir para os irmãos abrirem Mateus capítulo 28. Evangelho de Mateus, capítulo 28. Está havendo uma pesquisa que hoje o Brasil, 1/4 da população brasileira se diz evangélico, né? E muitos desses evangélicos, a maioria, pensa que seguir Jesus é frequentar cultos, eventos, reuniões, ou seja, investe na treliça, em eventos, em deixar a igreja lotada, onde a obra da videira acaba não sendo priorizada. Muitas vezes a obra da treliça, da estrutura, ela aparece mais, ela é visível, as pessoas, elas
elas sentem impacto quando vão num templo bonito, enorme, e encontram muitas pessoas ali. Mas será que é isso o propósito de Deus? É esse o propósito de Deus? É nós enchermos a igreja? É nós termos uma igreja enorme com muitas pessoas? Ou como nós vimos no vídeo, é as pessoas saírem da igreja e levar o evangelho fora da igreja? Da igreja que eu falo estrutura. Porque se nós somos igreja, quando nós saímos daqui, nós continuamos sendo igreja, e esse prédio fica um prédio vazio, certo? Mateus 28, 18 a 20, nós vamos ler. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Vejam bem, os discípulos, foi logo depois da ressurreição de Jesus. Os discípulos estavam temerosos, eles não sabiam o que ia acontecer, não sabiam o que estava acontecendo, estavam totalmente perdidos. Eles encontram Jesus Cristo, em vez de eles ouvirem de Jesus, olha, nós vamos, calma, fique tranquilo, está tudo sob controle. O que Jesus fala? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Daniel 7, 13 e 14, ele profetizou sobre o Senhor sendo a autoridade máxima sobre todas as coisas visíveis e invisíveis. Então, nesse momento, é o cumprimento da visão de Daniel. Este é o homem diante de qual todas as pessoas e toda a nação, de toda a língua, se dobrarão. É com base na autoridade suprema, única e universal do Filho de Deus que Jesus comissiona seus discípulos a fazerem discípulos de todas as nações. A grande preocupação quando nós falamos de discipular é a pessoa falar, ela se achar não competente para fazer isso. Ela não consegue, ela não sabe, ela não tem como fazer isso. E ela se esquece que ela é templo do Espírito Santo e é Deus que está comissionando, é Deus que está capacitando. Às vezes, também, uma outra observação aqui, irmãos, a nossa tradução, como nós interpretamos esse versículo, nós damos muita ênfase ao ide, mas o verso principal desse versículo é fazei discípulo, batizando e ensinando são os meios pelos quais os discípulos devem ser feitos, ou seja, o que é o batismo? É a iniciação, né, no arrependimento, na submissão ao soberano Jesus, o ensinar e outros a obedecer os mandamentos, os ensinamentos do mestre, e o indo, o que significa o indo? Ide fazer discípulos. O que significa o indo? Tradicionalmente entende-se como um mandato missionário, um esquema de enviar obreiros para todo mundo. Então, muitas vezes nós lemos esse versículo e falamos o seguinte: não, nós vamos apoiar os missionários, essa é a obra que tem que ser feita, tem que ser mandado missionários para a África, para a Índia, para o Nordeste brasileiro, lá para a Virgem da Lapa, só que a interpretação desse versículo não diz somente isso, irmãos. De fato, esse particípio do verbo, né, tem melhor entendimento quando você for e à medida que você vai. Isso é o seu dia a dia. É uma comissão de cada igreja que existe na face da terra. É uma comissão dada a cada cristão que participa da igreja de Cristo. Não é uma comissão dada a pastores, a evangelistas apenas, mas a mim, a você é dada essa comissão. A mim, a você é dada essa autoridade de representar Cristo diante de outras pessoas, no seu trabalho, na sua casa, na sua família. Vivenciar isso, trazer esse propósito maravilhoso, divino de Deus para dentro do coração, porque aí sim
você vai se sentir um cristão, um filho de Deus. João 8:31, verso 32 diz: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus, o quê? Discípulos. Se você permanecermos firmes, o que é firme? Lendo a palavra, orando, recebendo as instruções de Deus. Eu estou sendo o quê? Eu estou sendo discípulo, estou recebendo a instrução diretamente da fonte, do mestre. Não estou dependendo de terceiros, não estou dependendo de um pastor, de um padre, de um evangelista, de uma pessoa que fala muito bem de Deus. Nós somos discípulos de Jesus Cristo. Amém, queridos? Nós somos discípulos de Jesus Cristo. E o que é o discipulado? Nós somos discípulos de Jesus Cristo. O que é o discipulado? Discipulado é a nossa vida como cristão. Toda a nossa vida. Se você aceitou Jesus Cristo, a partir do momento que você aceitou Jesus Cristo, que você tem o Espírito Santo dentro de você, você é um discípulo de Jesus Cristo. Você está vivenciando o discipulado. Nosso foco deve estar no nosso Senhor e agradá-lo em todas as áreas da nossa vida. Nós devemos nos livrar do quê? Do egocentrismo e assumir uma vida centrada em Cristo. Simples assim. É simples. O discipulado cristão é um processo pelo qual os discípulos crescem no Senhor Jesus Cristo. Ou seja, se você parou de crescer em Jesus Cristo, alguma coisa está errada no seu discipulado. Ou seja, que quando eu falo seu discipulado, o que é o seu discipulado? É você receber as instruções do mestre. Se você parou de crescer em Cristo, quer dizer que você não está recebendo instruções do mestre. Você não está sendo discípulo, porque, na verdade, você não está permanecendo nele. Para eu ser discípulo, eu preciso permanecer em Cristo, eu preciso estar conectado a Ele. Esse processo exige que os crentes respondam ao impulso do Espírito Santo para examinar seus pensamentos, palavras, ações e comparar com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a nossa referência. O que é cosmovisão bíblica? Cosmovisão bíblica é você tomar decisões na sua vida baseado em princípios bíblicos. É isso. Vocês lembram-se do mapa? Quem lembra-se do mapa aí? Ou todos esqueceram o mapa? Lembrar do mapa, acho que todos lembram, né? Mas quem está praticando o mapa? Quem está... Pode passar o outro texto, por favor. Outro. Lembra do mapa? Olha só. Nós temos aqui o homenzinho andando no seu Cronos, no seu dia a dia, no seu domingo, na sua segunda, na sua terça, quarta e assim por diante. Aí, de repente, há uma intervenção divina. Essa intervenção divina, ela pode ser causada por um trauma, por um susto, por um acontecimento na sua vida, um problema de saúde, um problema financeiro, que faz com que você novamente busque a conexão com Deus. Ou essa intervenção divina pode ser diária, através do meditar da palavra, do avaliar, do abrir e do planejar. O que você prefere? Você prefere que Deus fale com você na dor, ou que você prefere que Deus fale com você diariamente, você buscando as instruções como discípulo dele? É uma opção, não é mesmo? A partir do momento que eu tenho a instrução que eu devo me ligar ao meu mestre todos os dias, e eu não o faço, como eu sou filho, o que um pai faz quando um filho desobedece? Corrige, não é mesmo? Corrige. E a correção, normalmente, ela não é um momento agradável, mas é um momento que gera crescimento na nossa vida. Agora, se eu estou conectado diariamente a Deus, não quer dizer que não vai haver momentos de aflições e dificuldades na vida, mas eu vou estar muito mais preparado para esse momento, porque a minha conexão está em Cristo. Pode passar outro texto?
Meditar. Não deixe de falar as palavras desse livro, da lei, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Meditar, trazer a palavra todos os dias. Fazer a pergunta: o que Deus está me dizendo? O que Deus está me dizendo? O que Deus quer? Abrir. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Você abrir, você tem um irmão, uma pessoa com quem você possa compartilhar aquilo que Deus está falando para você. Deus está falando para você. Compartilhe com a sua esposa, compartilhe com o seu filho, compartilhe com o seu amigo, compartilhe com o irmão. Quando você compartilha, você está discipulando, você está falando de Cristo para as pessoas. Você pode compartilhar com uma pessoa não crente. E essa pessoa não crente vai falar assim: puxa vida, parece que essa pessoa tem mesmo uma conexão com Deus, né? Ele tem esse bate-papo diário com o Pai. Ele é filho. Interessante isso. E a pessoa começa a se interessar por isso. Planejar. O que eu vou fazer a respeito? Deus falou para você? Ótimo, excelente. Tem falado para você em relação a algum assunto da sua vida? O que você vai fazer a respeito? Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Não adianta nada eu ler a palavra, eu meditar, eu receber a instrução e não mudar a minha vida. Se tem coisas na minha vida que precisam ser mudadas, Deus te capacita a fazer isso, mas, mais uma vez, é uma escolha, é uma opção. E eu avaliar: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, conhece as minhas inquietações, vê se em minha conduta há algo que te ofende e dirige-me para o caminho eterno. Muitas vezes, irmãos, nós não nos sentimos capacitados à mudança. Você sabe que precisa mudar algo na sua vida, mas você não se sente capacitado. Ora, sonda-me, veja em mim se há algo errado, corrija-me. Mestre, eu sou seu discípulo, eu preciso receber as suas instruções. Ore, clame, medite, habla, viva, permaneça em Cristo. Aí você verdadeiramente será um discípulo de Cristo. Não adianta nada eu falar de evangelizar, de ser lançado, de falar de Cristo no trabalho, falar de Cristo na minha família, falar de Cristo para as pessoas, meus amigos, se eu não sou discípulo. Vocês concordam comigo? Como que eu vou discipular se eu não sou discípulo? Billy Graham: nós somos as Bíblias que o mundo está lendo. Nós somos os sermões que o mundo está prestando atenção. Só o fato das pessoas saberem que você é crente, elas já prestam atenção em você. Né? Ficam cochichando, né, Roberta? Por quê? Porque você é crente. Mas elas estão prestando atenção em você. Como que você está agindo? A Bíblia não manda que os pecadores procurem a igreja. Não é encher de não os cristãos aqui ou pecadores, mas ordena que a igreja saia em busca dos pecadores. Nossa missão, irmãos, está lá fora, não é aqui dentro. Nossa missão está lá fora. É lá que nós devemos falar de Cristo, é lá que nós devemos falar do Evangelho, é lá que nós devemos ter atitudes como cristãos. Aqui é muito fácil. Aqui é muito fácil. Enquanto a treliça, né? Enquanto as igrejas estão preocupadas com treliça, o que é treliça? Repetindo, é estrutura, eventos, shows. Qual que é o objetivo dos eventos e dos shows? O objetivo é lindo, é trazer não salvos. Agora eu pergunto para vocês: os não salvos participam dos eventos? Nem os salvos, nem os crentes, até os participam direito, dão furo. Hoje, com toda essa, com todo isso que nós vemos no mundo, né? Há
repulsa às igrejas, aos evangélicos. Você não vai pregar o evangelho, você não vai levar Cristo para as pessoas trazendo elas em eventos dentro da igreja. Eles não querem isso, irmãos. Eles não querem isso. Eles querem que você leve Cristo a eles, no lugar onde eles estão. Dá para entender isso? Se nós aqui, mesmo sendo poucos, nós entendermos isso, e nós começarmos a levar a Cristo a outras pessoas, mesmo que nesse prédio continue somente nós, mas as pessoas estão sendo evangelizadas lá fora, elas estão conhecendo Cristo, você vai se sentir muito bem com você mesmo, porque você está dentro do propósito de Cristo. Você não vai ter mais peso, falar assim, nossa, eu tenho que ir na igreja domingo. Não, você é a igreja. Você vem aqui, até o pastor Armando Bispo, lá da IBC de Fortaleza, ele fala o seguinte, né? Quem dera, se as pessoas viessem para a igreja no domingo, não para ouvir a palavra, porque a palavra, elas já estão ouvindo diariamente, através da palavra, através do mapa, através do meditar. Quem dera que as pessoas viessem para a igreja no domingo para compartilhar os momentos kairós, aquilo que Deus tem feito na vida delas. Seria maravilhoso. Mas por que a gente tem que ter esse modelo, né? De ter uma pessoa aqui falando sozinha e todo mundo ouvindo? Por quê? Porque nós não assumimos o nosso propósito de ir e levar o evangelho para outras pessoas. É o que Cristo quer. Não pensem vocês que pelo fato de vocês virem no culto domingo às 10 horas da manhã aqui na IBB, vocês estão ganhando pontinhos positivos perante Deus. De jeito nenhum. Você quer agradar o Pai? Obedeça. É obedecer. Ele quer que a gente faça isso. Simples assim. Frutificar. 1 João 3,10 diz o seguinte: dessa forma sabemos que são os filhos de Deus quem são os filhos do diabo. Quem não pratica justiça não procede de Deus, e também quem não ama o seu irmão. Ok? Então, se eu não pratico a justiça, se eu não amo meu irmão, eu não sou filho de Deus. É isso que João está falando. O amor é definido e elaborado em 1 Coríntios 13. Todos vocês conhecem 1 Coríntios 13. Vou ler aqui o início. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios, todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. E ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Paulo está falando o que aqui? Se você gasta seu tempo na obra da treliça, não é amor, não vale nada. A treliça, ela só serve para dar um sustento, um pequeno sustento para a obra evangelística, para o discipulado. Esse salão aqui para nós está excelente, não precisa mais do que isso. É tão bom isso, a Elisângela, nossa contadora, né? Ela manda os relatórios, é tão bom você ver que tem saldo no caixa, né? Para socorrer uma emergência, para ajudar alguém que está precisando. E aí muitas vezes você vê um prédio enorme, uma igreja enorme, fazendo apelos e apelos para as pessoas darem dinheiro, porque o saldo está negativo. Que obra é essa? É da treliça ou obra da videira? Que amor é esse? É o que Paulo está falando aqui? Não, né? É o amor que não enche o coração de alegria de Deus. O amor que enche o coração de alegria de Deus, o coração de Deus, é amar o próximo. Eu amo o próximo quando eu estou junto com ele, quando eu falo de Cristo para ele, quando eu mostro para ele de uma maneira sincera e não religiosa. Não venha para a minha igreja, venha para o meu evento. Não. Além disso, somos instruídos a pensar mais nos outros do que em nós mesmos e a cuidar dos seus interesses. A Bíblia é totalmente altruísta, ela não é
buscando você satisfazer as suas necessidades. É você pensar no próximo. Filipenses 2, verso 5, diz o seguinte: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que exemplo perfeito Ele é para nós quanto a tudo que devemos fazer em nossa caminhada cristã. Ele é a nossa referência, Ele é o nosso mestre, nós somos discípulos de Jesus Cristo. Vocês não são discípulos do José Roberto, do Leandro Tarrataca, do Marco Matozinho. Vocês são discípulos de Jesus Cristo. É Ele que deve dar as instruções para a sua vida. Só que Ele só vai dar as instruções na sua vida se você permanecer nele, se você se preocupar com a obra da videira e não com a obra da treliça, porque a obra da treliça não dá frutos. A obra da treliça, ela dá visibilidade, tá? A visibilidade, ela agrada os homens e não a Deus. Para isso, cada membro deve buscar conhecer o seu dom. Isso é importante. Você quer dar fruto, você quer realmente satisfazer o coração de Deus, você sabe qual é o seu dom? Você sabe qual é o seu chamado no ministério de Cristo? Essa é uma pergunta que deve ser feita, deve ser respondida, nós precisamos saber. Eu vou compartilhar no grupo do WhatsApp um site onde você responde lá 30 e poucas perguntas e ele vai dar lá os seus dons, o ministério que você pode participar. E veja isso. Tá? Se você tem o dom de ajudar as pessoas, de auxiliar as pessoas, faça isso. Multiplique as moedas que Deus deu para você, que são os dons, os talentos. Pessoas que ouvirão o Evangelho através de você e pela misericórdia de Deus. Olha, profetizando, né, sobre a vida de vocês. Pessoas que ouvirão o Evangelho através da boca de vocês e pela misericórdia de Deus respondem e serão salvas. Mas não vai parar por aí, irmãos. Por quê? Uma vez que o Evangelho é plantado e se enraiza na vida das pessoas, o Evangelho continua crescendo nelas. Vocês já viram já? Eu já participei de igreja que tem, no final da igreja tem os apelos, não é mesmo? Vocês já perguntaram já por que o pastor Leandro não faz apelo? Difícil ter apelo? Vocês já viram apelo na IBB ou não? Já viram? Não, né? Por que isso, irmãos? O apelo, muitas vezes, ele ocorre num momento emocional. E nesse momento emocional, a pessoa ela toma uma decisão emocional. E nessa decisão emocional, ela pensa, né? Ela toma uma decisão, as pessoas ali na igreja dizem glória, aleluia, amém, faz uma festa, porque há festas nos céus quando um pecador se arrepende. Só que essa pessoa depois ela fica sozinha, ela não é discipulada. E aí essa pessoa ela pensa, né, que ela já é de Deus, que o Espírito Santo habita nela e tal, e muitas vezes ela é um cristão que não dá frutos, só dá trabalho, não tem o propósito, mas frequenta os cultos, está lá. Muitas vezes assume funções. Sabia, irmãos, que tem na igreja pessoas que assumem funções, muitas vezes estratégicas, e ainda não se converteram, pensam que se converteram, porque tomou uma decisão emocional. E aí continuam os problemas, né? E, aliás, não se chama pecado, né? Se chama problemas. Os pecados continuam e a pessoa está com problema. Por quê? Porque não houve uma conversão genuína. Ser discípulo. Já estamos encerrando já. Esses escritores dizem o seguinte: ser um discípulo significa ser chamado, é um chamado que Deus faz, não é para pessoas específicas dentro do corpo, é para todos nós, a fazer novos discípulos. O seu chamado como cristão não é participar dos cultos domingo, não é fazer eventos, não é louvar, não, o seu chamado como cristão é fazer novos discípulos. Deu para entender, irmãos? Qual que é o seu chamado como cristão? Qual é? Fazer novos discípulos. Esse é o nosso chamado. Agora, imagina eu me apresentar diante do Pai e ele perguntar: e aí, José Roberto, eu te dei condições, né? Quantos discípulos você fez na sua vida? O que eu vou falar para o Pai?
Porque todos somos discípulos de Cristo. Todos somos discípulos de Cristo. Só que, veja bem, o que João fala: aqueles que permanecem na minha palavra. Eu posso ser convertido, eu posso ser filho de Deus, mas eu posso não estar na palavra de Deus. Porque todos somos discípulos de Cristo e temos com Ele uma relação de professor e aluno, mestre e seguidor. Todos nós somos fazedores de discípulos. Todos nós somos fazedores de discípulos. O que é um fazedor de discípulos? Se, por exemplo, eu estou discipulando uma pessoa, né? Essa pessoa não é meu discípulo. Quando eu falo assim que eu estou discipulando uma pessoa, eu estou fazendo com que essa pessoa, ou procurando ser instrumento, um vaso de Deus, para que essa pessoa que eu estou discipulando, ela seja discípulo de Cristo e não meu. Ok? Cristo quer que você seja fazedor de discípulos. Discípulos de quem? De você? Não. Discípulos de Cristo. E como que Jesus fazia isso, irmãos? Olha só, Jesus chama os discípulos, ele chamou os discípulos, ele dormia com eles, ele comia junto com eles, ele andava com eles. Eis que, tem o texto bíblico, né? Eis que estou à porta e bato, né? Quem vier abrir a porta, eu sentarei junto a ele, cearei. O que é o cear? Né? O que é estar comendo junto? Comendo junto é comunhão. É você estar compartilhando a sua vida, é você estar falando dos seus projetos, é você estar abrindo. Exige, irmãos, para fazer isso, para nós sermos fazedores de discípulos, fazedores de discípulos de Cristo, exige muita oração, exige que eu pratique a meditação da palavra diária. É algo pessoal, não é algo que a gente faz em conjunto. Exige que dependamos de Deus e abramos a boca para falar da palavra de Deus de alguma maneira para outras pessoas. Quem que vai te dar a maneira? O mestre. O mestre vai te ensinar. Por natureza pecaminosa, nós deixamos de fazer isso, simplesmente assim. Se eu falar para vocês, o que vocês preferem fazer? Vamos fazer aqui um bazar para recuperar, para arrecadar dinheiro para ajudar pessoas necessitadas, ou fazer um mutirão aqui para limpar a igreja, ou vamos fazer discípulos? O que as pessoas na igreja mais fazem? Obras de treliça. Ou seja, vamos limpar, vamos fazer bazar, vamos fazer eventos. Fazer discípulo, você começar a orar pelo seu vizinho, você chamar seu vizinho, vem almoçar aqui em casa. Até esqueci de comentar com a Ana isso, né? A gente ajudou uma pessoa, vizinho nossa, né? Lá no Unicurso, e aí o pai e a mãe vieram agradecer e tal. É uma oportunidade que Deus está me dando, está dando para a Ana, para a gente chamar esse casal, que é nosso vizinho, para almoçar em casa, para jantar em casa. Para quê? Para nos aproximarmos deles. Para quê? Para que Deus, e Deus vai dar, Ele vai dar a oportunidade de você falar dele para essas pessoas. Devemos compartilhar nossa fé, contar aos descrentes sobre as mudanças maravilhosas que Jesus Cristo tem feito em nossas vidas. Você tem o seu testemunho pessoal escrito? Você tem o seu testemunho pessoal de mudança de vida, de uma maneira que você consiga falar de uma maneira fácil, que a pessoa entenda rápido? É uma coisa que nós devemos fazer, irmãos. Eu preciso ter esse meu testemunho de conversão que Deus fez na minha vida, para você poder compartilhar. E isso é poderoso, é muito mais poderoso que você convidar a pessoa para vir para a igreja. Porque você é a igreja, você está na frente daquela pessoa, você representa Cristo. Muitas vezes acreditamos na mentira de Satanás, que realmente nós não sabemos o suficiente e não temos condições de falar do Evangelho. Não acredite nisso, irmãos, tá? Isso é uma mentira. Você tem o Espírito Santo de Deus e Ele te capacita a fazer isso. É um chamado para todos nós. Abra em Colossenses 1:28, para nós encerrarmos. Colossenses, capítulo 1, verso 28. Quem achou, se puder ler, por favor.
Colossenses capítulo 1, verso 28. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Amém? É um dever nosso ensinar, apresentar Cristo. É a essência do cristianismo. Discipular é a essência do cristianismo. Aquele que foi encontrado por Cristo quer levar outro a conhecer a Cristo. Esse deve ser o desejo natural no nosso coração. E não só conhecer, mas a pessoa crescer em Cristo. Isso demanda tempo, investimento, amor, andar junto. Vamos caminhar comigo? Veja como eu falo, veja como eu reajo. Portanto, nosso alvo é simples, irmãos. Nós estamos fazendo e nutrindo verdadeiros discípulos de Cristo? Essa é a pergunta. Vamos ter uma estratégia baseada em pessoas que podem falar das boas novas em conversas pessoais, em contextos públicos. Nós vamos ter esse treinamento. Nós vamos falar bastante sobre isso nos próximos cultos. Nós queremos realmente, quando eu falo nós, não, Deus quer realmente que nós falemos dele para outras pessoas. E o que for necessário dessa igreja, dessa treliça que nós temos aqui, o que for necessário dessa treliça será feito para que a videira prospere. Vamos ficar de pé? Senhor, nós queremos agradecer, Pai, por essa palavra, por essa instrução, que é muito clara, não deixa dúvidas. Nós somos teus filhos, e filhos que permanecem na tua palavra. E quando nós permanecemos na tua palavra, nós somos chamados discípulos. Nós temos o Senhor como nosso mestre e professor, para nos ensinar, para nos corrigir, para nos mostrar. E que o Senhor acenda no coração de cada um aqui presente a vontade de fazer discípulos. É esse o nosso chamado, é isso que o Senhor quer de cada um de nós. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o amor de Deus, que a graça, a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, um excelente domingo. Deus abençoe.